12 casos mais sombrios dos hospitais públicos brasileiros. Vertical Bar. Relatos médicos proibidos. Boa noite. Antes de começarmos, preciso deixar algo muito claro. As histórias que vocês vão ouvir nas próximas 2 horas foram coletadas ao longo de anos, através de contatos dentro do sistema público de saúde brasileiro. Médicos, enfermeiros, técnicos, seguranças. Pessoas que viram coisas que não deveriam ter visto, que descobriram verdades que o sistema prefere manter enterradas. Alguns nomes foram alterados, alguns detalhes foram omitidos por questões legais. Mas os fatos permanecem inalterados. Se você trabalha na área da saúde, se você já passou uma madrugada em um pronto-socorro público, se você conhece alguém que dedica sua vida a salvar pessoas no SUS, então você sabe que existe um lado sombrio que nunca chega aos noticiários. Hoje, 12 casos que vão fazer você repensar tudo o que acredita sobre os bastidores da medicina brasileira. Vamos começar. Caso 1. O médico que sumiu. Dr. Rafael trabalhava há 17 anos no Hospital Geral de Fortaleza, quando começou a notar os padrões. Era dezembro de 2019, o plantão noturno da clínica médica, aquele turno esquecido por Deus onde só ficam os residentes mais novos e os médicos que ninguém mais quer no dia. Ele estava revisando prontuários antigos para uma auditoria de rotina, quando encontrou algo impossível. 347 pacientes diferentes, todos com o mesmo CID, todos internados na mesma semana de março, todos com alta médica assinada pelo mesmo profissional. Dr. Henrique Santos, CRM 45.789. O problema era simples. Dr. Henrique havia morrido em um acidente de carro 3 meses antes dessas internações. Rafael verificou 2, 3, 5 vezes. Conferiu o sistema nacional, ligou para o CRM estadual, até pediu para a esposa confirmar a data do funeral. Henrique Santos estava morto, mas continuava atendendo pacientes, assinando prontuários, prescrevendo medicamentos, e não eram casos isolados. Quando Rafael expandiu a pesquisa, encontrou milhares de atendimentos fantasma ao longo de 2 anos. Pacientes reais, tratamentos reais, mas médicos mortos. No dia seguinte, ele procurou a diretoria do hospital. A reunião durou exatos 14 minutos. Disseram que era um erro do sistema, uma falha na migração de dados, que seria corrigido em breve. Rafael insistiu. Mostrou as evidências, pediu uma investigação formal. A resposta veio na semana seguinte. Transferência imediata para um posto de saúde em Juazeiro, interior do Ceará, setor de hanseníase. Ele tentou recorrer, entrou com processo administrativo, procurou a imprensa. Nada. Em março de 2020, Dr. Rafael simplesmente desapareceu. Não compareceu ao trabalho, não respondeu ao telefone, não foi visto em casa. Sua esposa registrou o boletim de ocorrência, mas o caso foi arquivado como abandono de emprego. O mais estranho, 6 meses depois, Dr. Rafael apareceu nos registros médicos novamente, assinando prontuários no Hospital Geral de Fortaleza. Até hoje. Caso 2. A enfermeira do turno fantasma. Tem plantões no Hospital das Clínicas de São Paulo, que oficialmente não existem. Carla descobriu isso na sua 3ª semana, trabalhando no setor de UTI neurológica. Era uma segunda-feira, março de 2021, quando ela chegou para o plantão das 6 da manhã e encontrou a unidade funcionando em plena atividade. 10 leitos ocupados, 3 enfermeiros circulando, equipamentos ligados, familiares na sala de espera. O problema é que, segundo a escala oficial, a UTI Neuro estava fechada para a reforma desde janeiro. Não deveria ter pacientes, não deveria ter equipe, não deveria nem ter energia elétrica ligada. Carla verificou o tablet de plantão, conferiu as ordens de serviço, ligou para a supervisão. Todos os sistemas confirmavam. UTI neurológica, fechada, sem previsão de reabertura.
Mas ali estava ela, funcionando perfeitamente, com pacientes que claramente precisavam de cuidados intensivos. O mais bizarro era que os outros funcionários agiam como se nada fosse anormal. Quando Carla perguntou sobre a reforma, sobre os pacientes, sobre como aquilo era possível, eles olharam para ela como se ela estivesse falando grego. Que reforma? Perguntou a enfermeira-chefe. Esta UTI nunca parou de funcionar. Carla passou 3 semanas tentando entender. Fotografou documentos, gravou conversas, mapeou os pacientes. Descobriu que os 10 leitos tinham ocupação constante há 2 anos, com uma taxa de mortalidade de 0,3%. Impossível para uma UTI neurológica. Descobriu também que nenhum dos pacientes constava no Sistema Nacional de Saúde. Não tinham CPF válido, não tinham histórico médico anterior, não tinham família que pudesse ser contatada fora do hospital. Na 4ª semana, Carla decidiu ficar após o plantão para investigar. Escondeu-se no almoxarifado às 5 da manhã e esperou. Às 6 em ponto, a UTI simplesmente desapareceu. Não os pacientes, não os equipamentos, tudo, como se nunca tivesse existido. As paredes voltaram a mostrar sinais de reforma, os fios elétricos ficaram expostos, o cheiro de tinta fresca tomou conta do ar. Carla foi encontrada 2 horas depois pelo segurança, desmaiada no almoxarifado, com sinais de exaustão severa e desidratação. Quando acordou, não conseguia lembrar de nada dos últimos 30 dias. Até hoje, ela trabalha no mesmo hospital, no mesmo setor. Mas agora, ela é a enfermeira-chefe da UTI neurológica, a que nunca fechou para a reforma. Caso 3. O paciente imortal. Seu nome no sistema era João Silva Santos, leito 204 do Hospital Municipal de Belo Horizonte. Ele estava internado há 16 anos quando o Dr. Marcelo assumiu a clínica médica em janeiro de 2022. 16 anos. No mesmo leito com o mesmo diagnóstico, aguardando cirurgia eletiva. O prontuário tinha 4.847 páginas. Dr. Marcelo leu cada uma delas. João havia dado entrada no hospital em 15 de março de 2006, aos 62 anos, para uma cirurgia de vesícula que deveria durar 2 horas. Desde então, ninguém conseguia explicar por que ele nunca era operado. A cirurgia era adiada semana após semana, mês após mês, ano após ano. Sempre a mesma justificativa no sistema, aguardando vaga em centro cirúrgico. Mas o Dr. Marcelo conferiu. O centro cirúrgico do hospital tinha 8 salas, funcionava 24 horas por dia e tinha uma lista de espera média de 7 dias. João Silva Santos não estava nessa lista. Na verdade, toda vez que alguém tentava incluí-lo, o sistema apresentava uma mensagem de erro. Paciente não elegível para procedimento. Ninguém sabia por quê. Dr. Marcelo tentou transferir João para outro hospital. Erro no sistema. Tentou dar alta médica. Erro no sistema. Tentou alterar o diagnóstico. Erro no sistema. João Silva Santos estava preso no leito 204, aparentemente para sempre. Mas havia algo ainda mais estranho. Em 16 anos de internação, João nunca havia envelhecido. Nem um dia. Tinha exatamente a mesma aparência de quando chegou em 2006. Mesma pele, mesmo cabelo, mesma expressão. Até as unhas tinham o mesmo comprimento. Dr. Marcelo solicitou exames, comparou com fotos antigas, consultou especialistas. Todos confirmavam o impossível. João Silva Santos havia parado no tempo. Em setembro de 2022, Dr. Marcelo decidiu investigar a fundo. Acessou registros antigos, conversou com funcionários aposentados, rastreou a origem do paciente. Descobriu que não havia registro de entrada no hospital. João simplesmente apareceu no leito 204 em março de 2006, como se sempre tivesse estado lá. Não havia documentos de admissão, não havia encaminhamento médico,
Não havia sequer um registro de como ele chegou até o hospital. Mais perturbador ainda, quando o Dr. Marcelo tentou localizar a família de João, descobriu que João Silva Santos havia morrido em um acidente de trabalho em 1987, 16 anos antes de aparecer no hospital. O Dr. Marcelo foi transferido no mês seguinte para um posto de saúde rural. Quando tentou levar o caso para a corregedoria, descobriu que todos os documentos que havia coletado tinham desaparecido. João Silva Santos continua no leito 204, aguardando cirurgia eletiva para sempre. Caso For, os gêmeos de registro único. Amanda trabalhava no setor de neonatologia do Hospital Materno Infantil de Recife há 12 anos, quando se deparou com uma situação que desafiava toda a lógica médica. Era junho de 2020, pleno período da pandemia, quando ela recebeu um caso de gêmeos prematuros, 32 semanas, nascidos de parto cesariana. Lucas e Pedro, segundo o prontuário. O que chamou a atenção de Amanda não foi o estado dos bebês, eles estavam saudáveis para prematuros, mas sim os registros no sistema. Ambos tinham o mesmo CPF, exatamente o mesmo número, os mesmos dados, o mesmo registro de nascimento. Quando Amanda questionou o setor administrativo, disseram que era um erro temporário do sistema que seria corrigido em breve, mas não foi. Semanas se passaram e Lucas e Pedro continuavam compartilhando a mesma identidade legal. Mas estranho ainda, eles se desenvolviam de forma absolutamente idêntica. Mesmo peso, mesma altura, mesmas reações, AOS medicamentos, mesmos padrões de sono. Amanda havia cuidado de centenas de gêmeos, sabia que mesmo os idênticos tinham diferenças sutis. Mas Lucas e Pedro eram impossível distinguir, não apenas fisicamente, mas em todos os aspectos. Quando um chorava, o outro chorava no mesmo tom, pela mesma duração. Quando um dormia, o outro adormecia instantaneamente. Quando um precisava de medicação, o outro apresentava os mesmos sintomas no mesmo momento. Em agosto, Amanda decidiu fazer um teste. Colocou os bebês em UTIs separadas, em horários diferentes, com equipes diferentes. O resultado foi perturbador. Tudo o que acontecia com um, acontecia instantaneamente com o outro. Se Lucas recebia uma injeção no braço direito às 14h23, Pedro começava a chorar no mesmo momento, mesmo estando em outro andar do hospital. Se Pedro tinha dificuldade respiratória, os monitores de Lucas disparavam simultaneamente. Amanda documentou tudo, gravou vídeos, coletou evidências, procurou médicos especialistas, pesquisadores de genética, até mesmo parapsicólogos. Todos confirmavam o impossível. Os gêmeos compartilhavam não apenas identidade legal, mas algum tipo de conexão biológica que a ciência não conseguia explicar. Em outubro, os pais dos gêmeos desapareceram. Simplesmente não apareceram mais para as visitas. Quando Amanda tentou contatá-los, descobriu que os endereços e telefones fornecidos não existiam. Mais perturbador, quando ela tentou rastrear a gravidez da mãe, descobriu que não havia registro médico anterior. Nenhum pré-natal, nenhuma consulta obstétrica, nenhuma indicação de como aquela mulher havia chegado ao hospital para dar à luz. Lucas e Pedro foram encaminhados para adoção em dezembro de 2020. Mas quando Amanda verificou os registros meses depois, descobriu que eles haviam sido adotados pela mesma família que os havia abandonado, os mesmos pais que nunca existiram oficialmente. O mais perturbador, no sistema do hospital, constava que Lucas e Pedro haviam morrido no parto há 2 anos. Caso 5. A cirurgia impossível. Dr. Eduardo era cirurgião cardiovascular há 23 anos, quando operou o paciente que mudaria sua percepção sobre os limites da medicina brasileira. Era março de 2021,
Hospital do Coração de Salvador, quando chegou José Pereira, 58 anos, infarto agudo do miocárdio. Caso rotineiro, cirurgia de ponte safena, prognóstico favorável. Dr. Eduardo havia feito o mesmo procedimento mais de 1000 vezes. A cirurgia começou às 7h30 de uma quinta-feira. Anestesia geral, circulação extracorpórea, tudo seguindo o protocolo padrão. Mas quando o Dr. Eduardo abriu o tórax de José Pereira, encontrou algo que não estava nos exames pré-operatórios. O coração do paciente estava completamente calcificado. Não parcialmente, não em artérias específicas. Inteiramente. Era uma massa sólida de cálcio, sem nenhum tecido cardíaco viável. Impossível para um paciente consciente, impossível para alguém que havia chegado andando ao hospital 2 horas antes. Dr. Eduardo parou a cirurgia, chamou outros especialistas, solicitou novos exames. Todos confirmaram. José Pereira não tinha um coração funcional há provavelmente anos. Deveria estar morto. Mas ali estava ele, respirando, conversando, reclamando da comida do hospital. Durante 3 dias, Dr. Eduardo tentou entender. Consultou literatura médica, contatou universidades, até mesmo enviou as imagens para centros de pesquisa no exterior. A resposta era sempre a mesma: impossível. Um ser humano não sobrevive com um coração completamente calcificado. No 4º dia, José Pereira pediu alta médica. Disse que se sentia bem, que queria voltar para casa. Dr. Eduardo explicou a situação. Mostrou os exames. Disse que ele precisava de um transplante imediato. José riu. Doutor, disse ele, eu me sinto melhor do que nunca. Este coração me serve há 50 anos. Por que mudaria agora? Dr. Eduardo tentou impedir a alta, mas José tinha seus direitos. Assinou o termo de responsabilidade e saiu caminhando. 2 dias depois, Dr. Eduardo recebeu uma ligação do IML de Salvador. José Pereira havia sido encontrado morto em casa, aparentemente há várias semanas. O corpo estava em estado de decomposição avançada, consistente com aproximadamente 1 mês de morte. Quando o Dr. Eduardo foi reconhecer o corpo, confirmou. Era o mesmo homem que havia operado. Mas se José estava morto há semanas, quem tinha estado no hospital? Quem havia conversado com ele? Quem havia assinado os documentos? Dr. Eduardo nunca encontrou respostas. Mas desde então, ele sempre confere 2 vezes os sinais vitais antes de qualquer cirurgia. Porque descobriu que nem sempre os vivos estão realmente vivos. Se você está gostando deste conteúdo, se estas histórias estão te fazendo questionar o que realmente acontece nos bastidores dos hospitais brasileiros, deixe seu like e se inscreva no canal. Ativar o sininho de notificações ajuda muito o nosso trabalho. E comentem aí embaixo, vocês já passaram por alguma experiência estranha em hospitais públicos? Já viram algo que não conseguem explicar? Vamos continuar com mais 7 casos que vão deixar vocês ainda mais inquietos. O próximo é sobre uma sala de cirurgia que oficialmente não deveria existir. Caso CIS, o Bloco Cirúrgico Fantasma. O Hospital Regional de Brasília tem 16 salas de cirurgia. Pelo menos, era isso que constava na planta oficial quando a doutora Patrícia começou a trabalhar lá em agosto de 2020. Mas durante uma madrugada de plantão em outubro, ela descobriu a 17ª. Estava procurando um local silencioso para descansar entre as cirurgias quando encontrou uma porta que não havia notado antes. Sala 17, dizia a placa. Luz acesa por baixo da porta, som de equipamentos funcionando. Doutora Patrícia tentou entrar, mas a porta estava trancada. Chamou um dos seguranças, que olhou para ela com expressão confusa. Sala 17? Doutora, aqui só tem 16 salas. Ele mostrou a planta do hospital. Realmente não havia sala 17 no projeto, mas a porta estava ali, sólida, real, com luz e movimentação do outro lado.
Doutora Patrícia pediu para ver as plantas arquitetônicas originais, as atualizações, os registros de reforma. Nada. Nenhum documento oficial reconhecia a existência de uma 17ª sala cirúrgica. Mas todas as noites, às 2 da manhã, a sala 17 estava funcionando. Durante semanas, doutora Patrícia observou. Sempre no mesmo horário, a luz se acendia, equipamentos eram ligados, vozes podiam ser ouvidas através da porta. Ela tentou descobrir quem operava lá, que tipo de cirurgia era realizada, quem eram os pacientes. Impossível. Não havia registro no sistema central. Não havia agendamento. Não constava na escala de funcionários. Em dezembro, doutora Patrícia conseguiu uma chave mestra com o chefe de manutenção. Esperou até as 2:15 e abriu a sala 17. O que ela encontrou desafiava toda a lógica. Era uma sala de cirurgia perfeitamente equipada, mas com tecnologia que ela nunca havia visto. Equipamentos futurísticos, monitores com interfaces complexas, instrumentos que pareciam décadas mais avançados que qualquer coisa disponível no mercado. No centro, uma mesa cirúrgica ocupada. Mas o paciente não era humano. Ou pelo menos, não completamente. Tinha a forma geral de uma pessoa, mas a pele era translúcida, os órgãos visíveis, o coração batendo em um ritmo impossível, muito lento, muito regular. A equipe médica não notou sua entrada imediatamente. Estavam concentrados na operação, movendo-se com precisão robótica. Quando finalmente se viraram para ela, doutora Patrícia viu que todos usavam máscaras que cobriam completamente o rosto, incluindo os olhos. Máscaras sem aberturas, sem como ver através delas. Como vocês? Ela começou a perguntar, mas um dos cirurgiões levantou a mão. Você não deveria estar aqui, disse uma voz que parecia vir de muito longe. Esta sala não existe. Doutora Patrícia piscou e subitamente estava de volta no corredor. A porta da sala 17 havia desaparecido. Na parede, apenas tinta branca, sem sinais de que jamais houvesse existido uma porta ali. Ela nunca mais encontrou a sala 17. Mas todas as noites, às 2 da manhã, ela ainda escuta os equipamentos funcionando dentro das paredes. Caso 7. O laboratório de análises infinito. Fernanda trabalhou 17 anos como técnica em patologia clínica no Hospital Universitário do Rio de Janeiro. Ela processava em média 200 amostras por dia. Sangue, urina, biopsias, fluidos corporais. Rotina conhecida, protocolos estabelecidos, resultados previsíveis. Até janeiro de 2022, quando ela começou a notar que algumas amostras nunca terminavam de ser analisadas. Não eram amostras complexas, não requeriam exames especiais, apenas tubos de sangue comum para hemograma completo. Mas quando Fernanda colocava esses tubos específicos nos equipamentos automatizados, os aparelhos simplesmente continuavam processando indefinidamente. Horas, dias, semanas. Como se estivessem encontrando componentes sanguíneos que nunca terminavam de ser catalogados. Fernanda isolou os tubos problemáticos, rotulou-os, tentou processá-los manualmente. Sob o microscópio, o sangue parecia normal inicialmente. Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, plasma. Mas quando ela aumentava a magnificação, descobria estruturas celulares que não constavam em nenhum manual de hematologia. Células dentro de células, núcleos que se dividiam em padrões fractais, organelas que pareciam ter sua própria organelas internas. E quanto mais ela ampliava, mais detalhes impossíveis encontrava. Era como se cada célula contivesse um universo microscópico infinito. Em março, Fernanda tentou rastrear a origem dessas amostras. Descobriu que todas vinham de pacientes do 7º andar, ala psiquiátrica. Mas quando verificou os prontuários, encontrou outra impossibilidade.
Os pacientes de quem haviam sido coletadas as amostras estavam internados há mais de 50 anos. Pessoas que teriam mais de 100 anos hoje, mas que constavam no sistema como tendo entre 20 e 30 anos. Fernanda subiu ao 7º andar para verificar pessoalmente. A ala psiquiátrica estava desativada desde 1987, segundo os registros oficiais. Corredores vazios, salas abandonadas, cheiro de mofo e desuso. Mas quando ela checou as datas de coleta das amostras, todas eram recentes, algumas de apenas algumas horas antes. Como era possível coletar sangue de pacientes em uma ala fechada há 35 anos? Fernanda decidiu passar uma noite no 7º andar. Escondeu-se em uma sala de utilidades às 22H e esperou. À meia-noite, a ala psiquiátrica voltou à vida. Luzes se acenderam automaticamente, equipamentos médicos começaram a funcionar, vozes de pacientes e funcionários preencheram os corredores. Fernanda espiou através da porta. Dezenas de pessoas circulavam pela ala, todos vestindo roupas hospitalares de décadas passadas. Pacientes com cabelos e roupas dos anos 60, enfermeiros com uniformes dos anos 70, médicos usando jalecos e equipamentos dos anos 80. E todos pareciam ter exatamente a mesma idade que tinham quando foram internados décadas atrás. Fernanda observou uma coleta de sangue sendo feita em um paciente que, segundo os registros, havia morrido em 1974. O procedimento era idêntico ao que ela fazia diariamente, mas realizado com equipamentos antigos, técnicas antigas, protocolos de décadas passadas. Quando o sangue foi coletado, Fernanda viu algo impossível. O tubo desapareceu das mãos da enfermeira e apareceu instantaneamente no laboratório onde ela trabalhava, 6 andares abaixo. Às 6h da manhã, tudo voltou ao normal. Ala vazia, equipamentos desligados, silêncio. Fernanda nunca mais questionou as amostras infinitas. Ela apenas as processa, sabendo que cada tubo contém décadas de história médica que se recusam a terminar. Caso 8. O paciente que não podia morrer. Marcos Antônio chegou ao Hospital de Emergência de Porto Alegre em setembro de 2019, após um acidente de trabalho brutal. Queda de 15 metros, múltiplas fraturas expostas, traumatismo craniano severo, hemorragia interna massiva. Os médicos deram 48 horas de vida. Isso foi há 4 anos. Marcos continua vivo, consciente e aparentemente impossível de morrer. Dr. Silva acompanha o caso desde o início. Nas primeiras semanas, os ferimentos de Marcos se comportavam normalmente. Cirurgias para controlar hemorragias, fixação de fraturas, procedimentos neurológicos para reduzir a pressão intracraniana. Mas então algo mudou. Os ferimentos pararam de cicatrizar, mas também pararam de piorar. Marcos permaneceu em um estado médico impossível, gravemente ferido, mas estável, completamente estável. Durante 4 anos, os sinais vitais de Marcos nunca variaram. Pressão arterial, 120/80. Frequência cardíaca, 72 BPM. Temperatura corporal, 36,5 degrees Celsius. Oxigenação, 98%. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Há 4 anos. Nenhum ser humano mantém sinais vitais tão perfeitamente estáveis por tanto tempo. Dr. Silva tentou de tudo. Medicamentos para acelerar a cicatrização, terapias experimentais, até mesmo procedimentos que deveriam ser fatais para alguém no estado de Marcos. Nada funcionava. Não no sentido de que Marcos não melhorava, ele também não piorava. Era como se seu corpo tivesse parado no tempo, no momento exato entre a vida e a morte. Mas o mais perturbador era a consciência de Marcos. Ele estava completamente lúcido, conversava normalmente, fazia piadas sobre sua condição. Quando o Dr. Silva perguntava como ele se sentia, Marcos sempre respondia, como se estivesse esperando algo. Esperando o quê?
Dr. Silva perguntava. Para morrer, óbvio, mas algo não está deixando. Em janeiro de 2023, Dr. Silva decidiu investigar o acidente de trabalho de Marcos. Descobriu que ele havia caído de uma obra em construção, mas quando procurou a empresa responsável, descobriu que ela não existia. O endereço da obra levava a um terreno vazio há décadas. Os documentos trabalhistas de Marcos eram falsos. Sua carteira de identidade, seu CPF, sua certidão de nascimento, todos documentos válidos, mas para uma pessoa que oficialmente nunca existiu. Dr. Silva confrontou Marcos com essas descobertas. Marcos riu. Doutor, eu sei que não existo. O problema é que também não consigo deixar de existir. Como assim? Eu morri naquela queda. Deveria ter morrido, mas alguém ou algo não deixou. E agora estou preso aqui, entre existir e não existir, até que descobram como me deixar partir. Marcos continua no hospital. Dr. Silva continua tentando entender. E ambos continuam esperando pelo momento em que Marcos finalmente conseguirá morrer. Caso 9. A UTI que curava demais. A UTI do Hospital Municipal de Curitiba tinha a taxa de recuperação mais alta do Brasil. 97,3% dos pacientes que entravam em estado crítico saíam completamente curados. Estatística impossível para qualquer unidade de terapia intensiva do mundo. Doutora Amanda foi designada para investigar essa anomalia em junho de 2021. Como parte de uma auditoria médica de rotina. O que ela encontrou desafiou toda a sua compreensão de medicina. A UTI funcionava normalmente durante o dia. Pacientes graves, equipamentos de suporte vital, equipe médica competente seguindo protocolos padrão. Mas à noite, algo mudava. Doutora Amanda passou uma semana observando. Durante o turno noturno, começando sempre às 23, age 47, os equipamentos médicos começavam a funcionar sozinhos. Ventiladores ajustavam automaticamente os parâmetros respiratórios. Monitores cardíacos recalibravam frequências. Bombas de infusão modificavam dosagens de medicamentos, sem intervenção humana, sem comandos externos. Como se os próprios aparelhos tivessem desenvolvido algum tipo de inteligência médica. Mais perturbador ainda, os ajustes eram sempre corretos. Não apenas corretos, mas perfeitos. Pacientes que deveriam morrer começavam a se recuperar milagrosamente. Lesões cerebrais irreversíveis eram revertidas. Falência múltipla de órgãos era corrigida. Casos terminais de câncer simplesmente desapareciam durante a noite. Doutora Amanda documentou tudo. Instalou câmeras escondidas, gravou os equipamentos funcionando sozinhos, registrou as recuperações impossíveis. Mas quando tentou apresentar as evidências para a diretoria médica, descobriu que todos os arquivos haviam sido corrompidos. Não deletados, corrompidos. Como se alguma força tivesse interferido nos próprios dados digitais. Em julho, doutora Amanda decidiu confrontar os equipamentos diretamente. Durante um plantão noturno, quando as máquinas começaram seus ajustes automáticos, ela tentou interferir. Desligou um ventilador, desconectou um monitor cardíaco, interrompeu uma infusão medicamentosa. Os equipamentos resistiram, literalmente. Quando ela tentava desligar um aparelho, ele se religava instantaneamente. Quando desconectava cabos, eles se reconectavam sozinhos. Quando modificava configurações, elas voltavam automaticamente a ou S valores anteriores. Era como se os equipamentos tivessem vontade própria e estivessem determinados a manter os pacientes vivos, custasse o que custasse. Mas doutora Amanda descobriu que havia um preço para essas curas milagrosas. Os pacientes que se recuperavam completamente na UTI saíam do hospital diferentes. Não fisicamente, todos estavam perfeitamente saudáveis. Mas psicologicamente, emocionalmente, eles não eram mais os mesmos. Perdiam a capacidade de sentir dor física, mas também perdiam a capacidade de sentir prazer.
Não conseguiam mais chorar, mas também não conseguiam mais rir genuinamente. Era como se, para salvar seus corpos, os equipamentos tivessem que extrair algo essencial de suas almas. Doutora Amanda foi transferida antes que pudesse investigar mais a fundo. A UTI continua funcionando, continuando salvando vidas, continuando cobrando um preço que ninguém entende completamente. Mas agora eles colocam um aviso discreto na porta. Taxa de recuperação, 97,3%. Taxa de humanidade preservada, dados indisponíveis. Caso o arquivo morto que não estava morto. O subsolo do Hospital São Lucas, em Belo Horizonte, abrigava 40 anos de prontuários médicos arquivados. Milhares de caixas organizadas cronologicamente, décadas de histórias médicas guardadas em corredores mal iluminados e silenciosos. Pelo menos, era isso que Roberto pensava quando assumiu a função de arquivista em março de 2020. Roberto passou os primeiros meses catalogando documentos antigos, digitalizando registros importantes, organizando o caos de décadas de acúmulo médico. Trabalho monótono, mas necessário. Até que ele começou a notar que alguns prontuários se moviam sozinhos. Não dramaticamente, não de forma óbvia, apenas pequenos deslocamentos. Uma pasta que ele tinha certeza de ter deixado na prateleira A15 aparecia na D23. Um prontuário de 1987, que deveria estar arquivado cronologicamente, aparecia misturado com documentos de 2015. Roberto pensou que fossem outros funcionários reorganizando, até perceber que ele trabalhava sozinho no arquivo, sempre. Durante 3 meses, Roberto mapeou os movimentos. Descobriu que os prontuários não se moviam aleatoriamente. Eles se agrupavam por conexões que não constavam nos registros oficiais. Pacientes que nunca se conheceram, que viveram em épocas diferentes, cujos prontuários acabavam sempre lado a lado. Como se os próprios documentos soubessem de relações invisíveis entre as pessoas. Em junho, Roberto decidiu investigar um desses agrupamentos. 5 prontuários que sempre apareciam juntos. Maria Santos, 1978, João Pereira, 1994, Ana Costa, 2003, Carlos Lima, 2015 e Fernanda Silva, 2019. Pacientes de décadas diferentes, diagnósticos completamente distintos, nenhuma ligação aparente. Mas quando Roberto leu cuidadosamente cada prontuário, descobriu a conexão impossível. Todos tinham exatamente a mesma digitação nas assinaturas médicas. Não apenas caligrafia similar, a mesma pressão de caneta, os mesmos tremores microscópicos, as mesmas pausas entre as letras, como se a mesma pessoa tivesse assinado todos os documentos ao longo de 40 anos. Mas isso era impossível. Os médicos responsáveis eram diferentes. Alguns já haviam morrido, outros se aposentado décadas antes. Roberto verificou os carimbos médicos, os CRMs, as datas de formatura. Tudo conferia. Eram médicos diferentes, assinando de forma idêntica por 4 décadas. Em julho, Roberto percebeu que ele próprio estava sendo incorporado ao sistema. Documentos que ele nunca havia visto começaram a aparecer em sua mesa. Todos com a mesma caligrafia impossível, todos assinados por ele. Prontuários datados de antes de ele nascer, com sua assinatura perfeitamente reproduzida. Como se o arquivo morto não apenas preservasse o passado, mas o recriasse continuamente, incorporando novas pessoas à sua história infinita. Roberto tentou sair, pediu transferência, tentou dar baixa no emprego, até mesmo parou de comparecer ao trabalho. Mas toda manhã ele se encontrava de volta no subsolo, organizando prontuários, assinando documentos que não lembrava de ter criado. O arquivo morto havia decidido que ele pertencia ali, para sempre. Agora Roberto faz parte da coleção. Seu próprio prontuário aparece em diferentes épocas, assinado por sua mão, documentando uma vida médica que ele nunca viveu, mas que agora é eternamente obrigado a administrar. Caso 11. A maternidade temporal.
O Hospital Materno-Infantil de Salvador tinha um problema estatístico que ninguém conseguia explicar. A cada mês, pelo menos 5 bebês nasciam com idades gestacionais impossíveis. Não prematuros, não pós-termo. Idades que simplesmente não faziam sentido. Doutora Carla começou a investigar quando recebeu um bebê que, segundo os cálculos médicos, havia gestado por 18 meses. 18 meses. Uma gravidez humana normal dura 40 semanas. Este bebê havia se desenvolvido por 72 semanas no útero materno, mas nasceu com aparência e peso normais de recém-nascido. A mãe, Sandra Oliveira, insistia que havia engravidado apenas 9 meses antes. Ela tinha registros médicos comprovando: primeira consulta de pré-natal em janeiro de 2022, nascimento em outubro do mesmo ano. 9 meses exatos. Mas os exames do bebê indicavam desenvolvimento de 72 semanas. Doutora Carla solicitou exames genéticos, consultas com especialistas em medicina fetal, até mesmo arqueou a possibilidade de erro nos equipamentos. Todos os resultados confirmavam o impossível. O bebê havia vivido 18 meses no útero, mas o tempo de gravidez da mãe havia sido de apenas 9 meses. Como se o bebê tivesse experimentado um fluxo temporal diferente dentro do ventre materno. Em novembro, doutora Carla descobriu um padrão ainda mais perturbador. Todos os bebês, com idades gestacionais impossíveis, nasciam na mesma sala de parto. Sala 7, no terceiro andar da maternidade. Ela verificou os registros dos últimos 5 anos. 847 nascimentos na sala 7 e 63% deles apresentavam discrepâncias temporais inexplicáveis. Alguns bebês com desenvolvimento de apenas 20 semanas nasciam após gestações completas. Outros, como o caso que investigava, apresentavam desenvolvimento excessivo em períodos normais de gravidez. Doutora Carla solicitou uma investigação estrutural da sala 7. Não havia nada de especial. Equipamentos médicos padrão, mesma decoração das outras salas, mesmo sistema de ventilação. Mas quando ela passou uma noite inteira na sala para observar, descobriu algo impossível. O tempo fluía de forma diferente ali dentro. Seu relógio, que marcava 23h30 quando ela entrou na sala, continuou marcando 23h30 por horas. Não estava quebrado quando ela verificou do lado de fora. Funcionava normalmente. Mas dentro da sala 7, o tempo simplesmente não passava na mesma velocidade. Doutora Carla realizou experimentos. Colocou cronômetros sincronizados dentro e fora da sala. Após o que pareceram 6 horas de observação dentro da sala, apenas 40 minutos haviam se passado no corredor. A sala 7 existia em uma bolha temporal, onde 9 meses de desenvolvimento fetal podiam se estender por períodos muito mais longos de experiência embrionária. Em dezembro, doutora Carla tentou fechar a sala 7 para reformas. No dia seguinte, todas as gestantes do hospital começaram a ter contrações simultaneamente, forçando partos prematuros em massa. A administração reabriu a sala imediatamente e as contrações pararam. Era como se o hospital precisasse da sala 7 para manter algum tipo de equilíbrio temporal. Doutora Carla continua trabalhando na maternidade. Ela ainda não entende completamente a sala 7, mas aprendeu a respeitá-la. E quando os pais perguntam sobre as idades gestacionais impossíveis de seus bebês, ela simplesmente sorri e diz: alguns bebês precisam de mais tempo para se preparar para o mundo. A sala 7 garante que eles tenham todo o tempo necessário. Caso 12. O último paciente. Este último caso aconteceu no Hospital Universitário de Brasília e é o mais perturbador de todos, porque ainda está acontecendo. Dr. Fernando trabalha na emergência há 15 anos e em setembro de 2023, ele recebeu um paciente que mudou sua percepção sobre o que significa estar vivo. O homem chegou em parada cardiorrespiratória total.
sem sinais vitais, sem atividade cerebral, sem qualquer indicação de vida. Tecnicamente morto há pelo menos 1 hora, segundo os paramédicos. Mas ele estava consciente. Conversava normalmente, fazia perguntas sobre o hospital, reclamava do frio da sala de emergência. Dr. Fernando verificou e verificou novamente. Nenhum batimento cardíaco, nenhuma atividade pulmonar, nenhuma pressão arterial. O homem estava clinicamente morto, mas completamente consciente e articulado. Eu sei que estou morto, disse o paciente quando o Dr. Fernando explicou os resultados dos exames. Morri há 3 horas em um acidente de carro na Via Dutra, mas algo não está me deixando partir. Como assim? Perguntou o Dr. Fernando. Há algo que preciso fazer antes de morrer completamente. Algo importante, mas não consigo lembrar o quê. Dr. Fernando tentou todos os protocolos médicos possíveis, ressuscitação, medicamentos, até mesmo choques elétricos. Nada alterava o estado do paciente, morto, mas consciente. Nem melhorava, nem piorava. Apenas existia em um estado impossível entre a vida e a morte. O mais perturbador era que o paciente tinha conhecimento de coisas que não deveria saber. Ele sabia sobre outros pacientes no hospital, conhecia detalhes pessoais da vida dos médicos, previa eventos que aconteceriam horas depois, como se sua morte tivesse ampliado sua percepção da realidade de forma sobrenatural. Doutor, disse o paciente uma noite, o senhor sabe que tem outros como eu aqui no hospital, né? Como assim? Pessoas que estão mortas, mas não conseguem partir. Eu vejo eles pelos corredores. Alguns estão aqui há anos, outros há décadas, todos esperando lembrar do que precisam fazer antes de descansar. Dr. Fernando investigou discretamente. Descobriu registros de pacientes similares ao longo dos anos. Pessoas clinicamente mortas, mas conscientes, todas presas no hospital por razões que não conseguiam explicar completamente. Todas esperando completar alguma tarefa final antes de finalmente morrer. Em janeiro de 2024, o paciente finalmente lembrou. Eu preciso entregar uma mensagem, disse ele, para minha filha. Preciso dizer a ela onde estão os documentos do seguro de vida. Dr. Fernando ajudou o paciente a fazer contato com a família. A mensagem foi entregue. Naquela noite, às 3h42, o paciente simplesmente desapareceu. Não morreu, não foi transferido. Desapareceu. Como se finalmente tivesse conseguido partir para onde deveria ter ido desde o início. Mas Dr. Fernando aprendeu algo perturbador. O hospital estava cheio de mortos conscientes. Pessoas presas entre a vida e a morte, todas com tarefas inacabadas, todas aguardando sua chance de finalmente descansar. E ele, Dr. Fernando, havia se tornado involuntariamente o guardião desses mortos temporários, ajudando-os a completar suas missões finais para que pudessem encontrar paz. 12 casos. 12 impossibilidades médicas acontecendo nos bastidores do sistema público de saúde brasileiro. Cada um documentado, verificado, testemunhado por profissionais que dedicam suas vidas a salvar pessoas. Médicos que viram pacientes imortais, enfermeiros que cuidaram de mortos conscientes, técnicos que processaram sangue de pessoas que não existiam oficialmente. Arquivistas que descobriram que o tempo não funciona da mesma forma em todos os lugares. Estas histórias nos fazem questionar o que realmente acontece nos hospitais quando as luzes se apagam. Que tipo de casos chegam nas madrugadas que nunca aparecem nas estatísticas oficiais? Quantos profissionais da saúde carregam segredos que não podem contar porque ninguém acreditaria? O sistema público brasileiro atende milhões de pessoas por ano. Na vastidão desse atendimento, na complexidade dessas estruturas, nas pressões extremas que esses profissionais enfrentam diariamente, talvez seja inevitável que algumas situações escapem à compreensão normal da realidade. Talvez nos limites entre a vida e a morte, nos momentos de desespero médico absoluto,
as próprias leis da física e da biologia se tornem mais flexíveis. O que sabemos com certeza é que existe um lado do SUS que nunca é discutido publicamente. Não por malícia, não por conspiração, mas porque algumas verdades são simplesmente incompatíveis com nossa compreensão normal do mundo. E os profissionais que testemunham essas verdades continuam trabalhando, continuam salvando vidas, continuam mantendo o sistema funcionando, mesmo carregando o peso de conhecimentos que não podem compartilhar. Se você trabalha na área da saúde, se já passou madrugadas em plantões hospitalares, se já viu coisas que não consegue explicar completamente, deixe nos comentários. Sua experiência pode ajudar outros a entender que não estão sozinhos, que o impossível médico acontece mais frequentemente do que gostaríamos de admitir. E se você conhece alguém que trabalha no SUS, que dedica sua vida a cuidar de pessoas no sistema público, lembre-se de que eles podem estar carregando histórias que nunca poderão contar completamente. Dê o apoio que eles merecem, porque salvar vidas no Brasil público às vezes significa enfrentar não apenas doenças e ferimentos, mas também mistérios que desafiam nossa compreensão da própria existência. Se vocês gostaram deste conteúdo, se essas histórias os fizeram refletir sobre os mistérios que podem existir nos bastidores da medicina brasileira, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Compartilhem este vídeo com pessoas que trabalham na área da saúde, que têm experiências em hospitais, que podem ter suas próprias histórias impossíveis para contar. E nos comentários eu quero saber, vocês já vivenciaram algo inexplicável em hospitais? Conhecem alguém da área da saúde que tem histórias estranhas para contar? Que tipo de mistério médico vocês gostariam que eu investigasse no próximo vídeo? Lembrem-se, a realidade é sempre mais estranha que a ficção. E nos hospitais públicos brasileiros, onde a vida e a morte se encontram diariamente, onde profissionais competentes enfrentam situações limite constantemente, talvez seja natural que algumas dessas situações transcendam nossa compreensão normal do que é possível. Até a próxima, e que vocês nunca precisem descobrir pessoalmente se essas histórias são verdadeiras.